A ronda 9 foi contra a Suíça e perdemos por 60-28. Eu, como não joguei, não fiz nenhum vídeo do encontro, como tenho feito até aqui. E depois seguimos para a ronda número 10, onde jogamos contra a Inglaterra. Nós estamos a jogar contra os Zakats e o João e o Pedro a jogarem contra o Goldiobakis. Bem, este encontro jogamos muitíssimo bem todos, até 3 mãos do fim, ou 4. E este encontro foi muito mal perdido, porque nós jogamos muito bom bridge. Uh, tivemos algum azar em algumas decisões. Uh, e depois, em 3 ou 4 mãos do fim, desovámos tudo a jogar um bridge estranho. Estranho, para não dizer outra palavra. Bem, aqui a primeira mão foi logo uma mão para já que me encheu logo de confiança e de motivação, porque, bem, abri numa copa, o Akat marcou uma espada, o Paulo marcou duas copas, o Norte marcou duas espadas, eu marquei três ouros. Obviamente que eu ia marcar sempre partida, mas era para situar o Paulo na competição e se eles competissem muito agressivamente. Se o Paulo tivesse assim um grande fitor. Bem, o adversário marcou três espadas e o Paulo marcou quatro copas. Eu acho que esta voz, eu percebo, ele tem quatro trunfos e tem o Rei de Ouros. Portanto, tudo o que tem está ativo. Uh, as debilidades da voz é que para já ele aceitar isto, para já iniciamos em de estar em passo forcing. Se o adversário de marcar quatro espadas, depois ele não tem, não tem para onde fugir. Portanto, eu acho que ele tanto tão mínimo, acho que era melhor passar e eu percebo que a mão dele seja boa. O problema é que se eles defendem em quatro espadas, nós iniciamos aqui uma situação de passo forcing e ele tem zero vasas defensivas. Portanto, tipo, se eu tiver jogo, se eu tiver uma mão que marque partida sozinho, é muito melhor para ele porque depois eu vou ter que decidir, eu vou tipo ou dobrar quatro espadas ou e ele aí depois pode tirar. Assim, mas pronto, ele decidiu por marcar. Também não está muito mal, né? Tem rei valete de ouros no meu segundo naipe e tem quatro troncos. Bem, e o carteiro não tem nada de especial. Uh, bem, eu aqui vou fazer o rei de espadas, tenho uma perdente a paus, o máximo que posso ter é duas perdentes a copas. Uh, a única coisa que me pode chatear um bocado é as copas 4-0, porque se eu tirar o as de copas uh, e as copas tiverem 4-0, agora tenho que jogar uma copa para o 10 que perco, agora jogo um pau e pau que me forçam, fico com os mesmos números, trunfos. Jogo um ouro para cima, copa, forçam-me com mais um pau e vou para o cabide. Portanto, aqui, boa técnica é jogar pequena copa e não o as de copas. A jogar pares era tirar o as de copas, obviamente. A jogar equipas é de jogar pequena copa e felizmente as copas estavam 4-0, portanto, aqui se eu tirasse o as de copas perdia o contrato. A jogar pequena copa garantia o contrato e as copas estavam 4-0. Pronto, aqui encheu-me de confiança o que eu estava a dizer, porque achei que na outra mesa eu sabia que eram obviamente bons jogadores, mas podiam ter um momento de desconcentração e não ter visto o problema das Copas 4-0 e ganhar, mas isso não aconteceu, mas isso eu não sabia, portanto, do lado também ganharam. Portanto, aqui o curioso é que quem joga pequena Copa garante fazer 5. Uh, como podem ver, tipo num campeonato da Europa que não seria expectável, mas pá, aí 30% dos pares perdeu, o que é estranho, não se precaveu e, e pronto, era só, portanto, agora joguei a Copa, agora joguei com, por isso ainda tenho aqui um pouco mais técnica aqui no fim, porque uh, outra espada fiz o As, agora joguei um ouro para o rei, o 8 copas que ele forçou, portanto aqui faltam-me dois trunfos, tenho que apanhar os dois trunfos, está tudo que estão ambos, está na passagem, né? Portanto é o, o rei e o duque. Mas ainda tenho aqui um problema, porque se eu gosto de jogar, por exemplo, pôr para o rei, for cortado com o duque, comunica no pau e levo outro corte e vou para o cabide. Portanto, eu aqui, enquanto se eu tirar o as de copas, garanto logo 4.
tiro o as de copas, meto-me nos ouros e dou um pau e um trunfo. Mas há uma linha que garante 5 a 100%, que é antes de jogar o tal ouro para o rei. Portanto, se eu jogar ouro para o rei agora, for cortado, pau para sul, ouro cortado. Portanto, se eu tenho que antes de ir ao morto passar mais uma vez a copa, tenho que lhes desfazer a comunicante. Portanto, aqui de jogar o pau. Pronto, isto é uma vaza, mas uma vaza é uma vaza e vale a pena. E até porque treinamos para já a técnica e a concentração e o adversário para já é um sinal de que estamos à mesa, estamos vivos à mesa, estamos a pensar no que estamos a fazer e isso intimida sempre o adversário. E agora sim o tal ouro, agora já a 100%, porque se agora for cortado, corto todas as vasas e tabelo. Se não for cortado, faço 5. Que foi o que aconteceu. Na mão 2, perdão, na mão 7, esta mão aqui foi uma mão de bastante azar. Bem, eu abri num pau em quarta posição, que era ou 15 a 7 balançado ou natural com paus. O pau marcou um ouro, que eram 5 ou mais copas. Marquei um centro, que era a 15 a 7 balançada com duas cartas de copas. O pau marcou dois ouros, que me obrigava a marcar duas copas. Depois marcou dois centro, que eram 5-5 qualquer. Eu perguntei. Ele marcou três copas, que era 5 copas e 5 ouros. 9-11. Eu marquei três espadas ainda em last train, tipo, porque eu podia jogar 4 copas se ele tivesse copas boas. Tipo 5 copas de rei dama e o rei de ouros. Uh, se ele tivesse assim uns naipes de mais de pior qualidade, com umas figuras secas, agora sobre 3 espadas podia marcar 3 sem trunfo. Mas ele marcou 4 ouros, pronto, a encaminhar para 5 ouros e eu marquei 5 ouros. Uh, bem, o contrato, portanto, vamos para do ponto de vista dele. Isto pronto, não tem interesse. Bem, como podem ver, 5 cores é um contrato excelente, bastante superior a 3 centro 1. Aliás, depende do mesmo, mas com o 4, 5, 6, 7, 8. Mas com a atenuante de se o adversário sair as espadas, nem sequer tem carteio. E só que, bem, o Hackett produziu aqui uma saída. Bem, e aqui três paus e três espadas não tinha nada a ver com controles. Eu estava na cortina com ele, eu alertei-lhe isso tudo. Mas pronto, ele saiu muito bem. Saiu a paus contra a minha abertura, que era a única saída que derrotava o contrato. Do outro lado deles jogaram 3 centro 1 e levaram 3 cabidos. Portanto, ganhámos 5 impes, mas se ele tivesse saído ao lado, devíamos ter ganho o 15. A mão 9. A mão 9 também foi uma mão de algum azar, porque, bem, eu abri uma espada, o Paulo marcou 2 ouros forcing de partida, marquei 2 centro 1 que era balançado, não dizia o número de pontos. O Paulo perguntou. 3 copas era mínimo, portanto era 11-14 com 3 cartas de ouros. O Paulo definiu trunfo ouros com controle a paus. Eu disse que tinha boa mão para jogar em ouros, porque tinha os dois ases e o naipe de espadas muito bom, não é? Em frente a duas vias, pronto. Se tivesse o rei de espadas, tínhamos as baldas todas. E o Paulo marcou 6 ouros. 6 ouros é um contrato com saída a copas é 50%, com saída a paus é praticamente a 100, mas os ouros estavam 4-0, o que nos conduziu a 3 cabides, porque agora o adversário fez o ouro, jogou a copa. Bem, e aqui foi o primeiro penalti que falhamos, porque do outro lado o João e o Pedro dobraram 6 ouros, a mão de norte, corretamente, não é? Duas vasas garantidas e sabia que eles não tinham fuga, acho que o Pedro entrou no leilão. E agora eles fugiram para 6 espadas, que levava 1100. E, e deve ter havido um momento de qualquer desconcentração e os adversários escaparam com 200. Portanto, perdemos 3 impes em vez de ganhar 14. E, e foi. Pronto, lá está. É o que, portanto, aqui foi o primeiro penalti que falhamos. Isto aqui era uma mão que no meio do azar estávamos a jogar tipo 6 horas, que era um contrato que só para aí 50% da sala é que jogou. Uh,
não saíram a par, mas pronto, os ouros estavam 4-0 e do 4-0 do mau lado, do bom lado também se ganhava. Passava ao ouro, espada para lá, passava ao ouro, tirava ao ouro, rebentava com o último ouro e fazia as vazas todas. Uh, Portanto, na mão seguinte, a mão seguinte tem o Paulo Lento foi uma copa, uma espada, marcou duas espadas, eu marquei três espadas, quatro copas, quatro espadas, cinco ouros controle, cinco copas. Ficaram a jogar. Isto do nosso lado tem pouco interesse, porque estamos aqui só a assistir. Isto é só para frisar. Do outro lado, o João e o Pedro marcaram 6 copas e o adversário defendeu em 6 espadas para 800. Uma, duas, três, quatro e mais a dama de espadas. Portanto, 6 copas. Eu não sei como é que eles foram defender ou não, mas 6 copas tinha que. 6 copas, o João tinha que acertar. Um deles tinha que acertar a. Tinha que acertar a copa para ganhar, mas eles estavam muito pressionados, sabiam que a defesa não era muito cara e foram defender. Provavelmente foi defender quem não tinha a dama de copas. No seguinte, no seguinte foi. Bem, o Paulo abriu numa espada, branco contra vulnerável, norte dobrou, eu redobrei, passo, um sem trunfo de norte, alertado como dois naipes. Eu passei a dizer agora que estava mínimo, tinha um redobre mínimo, passo, o Paulo dobrou, passo, passei, dois paus e agora o Paulo duas espadas. Ora, duas espadas para nós aqui estávamos em situação de passo forcing, portanto o dobro do pau eram duas ou três cartas de paus, o passo era 4 ou 1. A marcação de duas espadas é 15 ou mais, porque se ele tivesse fraco com espadas, teria marcado uma espada dobra, redobra, passo, duas espadas. Se não quisesse um centro um passo, podia ter passado agora. Portanto, aqui ele está a prometer 15 ou mais, portanto eu não posso passar a esta voz. Ele só está a dizer, olha, não quer jogar dois paus dobrados, tendo tu os trunfos, os paus que tu tiveres, continuamos no nosso salão construtivo. Bem, pronto, eu aqui tinha a opção entre marcar copas ou ouros, mas optei por marcar copas, porque agora sobre três espadas marcava 3 sem trunfo. Mas ele, como tinha fita copas, marcou 4 copas. Bem, estamos a jogar um contrato cómico. Em trunfos faltava apenas às rei dama valete e às e rei de paus. Felizmente ninguém dobrou, mas isto foi mais um penalti de baliza aberta que falhámos, porque bem, se o Paulo tivesse marcado duas espadas, tínhamos jogado duas espadas calmamente. Se o Paulo tivesse passado a dizer que tinha 4 cartas de paus, eles iam jogar dois paus dobrados, não conseguiam descobrir os ouros. Se não, também de dois ouros eu também não estava muito triste. Por acaso ninguém nos dobrou, mas isto aqui foi mal brilhos. Jogamos uma partida de 20 na linha, a faltar as rei dama valete, trunfiós e rei lateral, que por acaso eles não dobraram, mas podiam ter dobrado. Carteio. O carteio estava desesperado, precisava das espadas 3-3, que não estavam. Os balém deu um pauzito. As espadas, felizmente, ele não me conseguiu destronfar. Depois teve que me dar a vaza ou do pau ou do ouro. Optou por dar a vaza do ouro. Cortei a copa e fiz 9 vazas. Da outra mesa jogaram dois ouros dobrados com um cabide. Curiosamente, na nossa mesa, Sul cometeu um erro porque sobre o dobro. Foi um centro, passo, passo, dobro, passo, passo. Sul não redobrou a dizer que tinha o mesmo número de cartas. Em dois naipes marcou dois paus. Conclusão, ia ser passo, passo, eu ia dobrar, ia ser passo, passo, passo. Que Norte não ia tirar com 4 paus das Rei 9. Não tinham jogado dois paus dobrados que era pelo menos 500, talvez 800. E agora começaram os disparates. Mão 13, um pau. Bem, passo de norte, eu passei, um pau de sul, o pau entrou num ouro, uma copa de norte, marquei duas espadas que eram 5 espadas e 3 cartas de ouros, ou 4, 3 copas, 4 copas. Pareceu-me que sul é que estava balançado, portanto saiu ao valete de ouros, para arrastar a figura daqui. Se estivesse aqui também para não haver ambiguidades, tipo,
Por exemplo, se o Paulo tivesse tipo 5 de às 10 9 e o Morto tivesse, por exemplo, 3 de rei, ele tipo sair à pequena, o Morto jogava pequena, ele podia jogar um 9 e fazia a dama seca, portanto o valete negava tudo acima e era para orientar o Paulo a entrar com o as e saber que eu não tinha nada acima. Depois a contagem ia dar mais tarde, porque eu tinha entre 3 e 4. O Paulo fez o rei de ouros, em esta mão, e jogou rapidamente uma espada. E eu aqui tenho que optar se o Paulo tem Doubleton nas espadas ou Singleton. Mas eu preciso que o Paulo tenha. Bem, para já fez o Rei de Ouros. Se ele só tivesse As e Rei de Ouros e quisesse o corte, podia ter jogado o As de Ouros, a dizer: olha, já não temos oposição em nenhum naipe, isto tem que ser mesmo pelo corte. E eu também precisava que o Paulo tivesse uma vaza a trunfo. Portanto, se o Paulo tiver o As de Copas, o correto de jogar em bridge é tirar o As de Copas e jogar espada com o Singleton. Quando tiver o Doubleton, de jogar logo espadas. Portanto, eu como precisava que o Paulo tivesse o As de espadas, o As de Copas, achei que o Paulo tinha o Doubleton portanto, tinha Doubleton nas espadas e cedi. Apesar do Paulo ter jogado muito, muito rápido, mas pronto, isso era informação não autorizada. Mas esta mão demonstra a falta de ética cá nestes campeonatos. Isto foi a mão. Portanto, eu entreguei esta, mão 29. Nenhuma mesa de todas as mesas do Vulgraf e de alguns adversários que eu falhei, nenhum jogador tirou o As de Copas, que era a jogada de bridge. E apenas 5 pares entregaram o contrato. Todos os outros derrotaram, baseado na informação não autorizada. Das duas, uma, ou informação não autorizada ou falta de técnica de bridge. Portanto, todos sabiam que era para entrar com as espadas à primeira. Portanto, os únicos que não. Baseado. E ninguém tirou o As de Copas. Portanto, todos jogaram mal tecnicamente e este todos acertou. Portanto, ou não sabem jogar ou são batuteiros. Portanto, e nestas aqui é aquele caso em que isto só tem a ver com ética. Só tem a ver com. É aquilo, é que tem Singleton, joga-se mais rápido, parece que tem que dar o corte. Uh, eu não sei como é que foi lá dentro, mas eu teria chamado o árbitro se o adversário tivesse derrotado nestes. Ah não, mas eles jogaram, foi do outro lado. Ele e o Gold e o Bakishi são jogadores super, super corretos. Os jogadores que jogaram de Sul têm essa desculpa com o transfer. Os jogadores que jogaram de Norte todos entregaram a falharem na técnica e a acertarem no, nas questões extra bridgísticas. Portanto, só que esta mão ainda é mais curiosa. Bem, portanto, eu cedi a espada. Cedi a espada e agora o declarante jogou uma copa. E eu ainda não cheguei a consenso com o Paulo como é que ele jogou daqui para a frente. Mas eu sei que ele só jogou espadas atrás do fim. Portanto, ele agora cortou uma copa, jogou a rei de paus, cortou, cortou e agora jogou uma copa. Eu tenho 99% de certezas que ele jogou assim. E nesta posição nós ainda conseguimos derrotar. Se o Paulo jogasse a dama de paus, mas o Paulo jogou o ouro, o trunfo. Eu acho que jogou ouro e agora fiquei só com espadas. Ele tirou o trunfo e eu tive que assistir agora na espada. Se o Paulo tivesse jogado o pau, ele cortava, tinha que tirar o último trunfo e agora podia entrar no ar de espadas e tirávamos o nosso ouro. Mas eu não tenho a certeza que ele tenha jogado assim, nem o Paulo. Eu sei que ele só jogou espadas atrás do fim. E eu não vejo nenhuma linha ganhante em que ele tenha jogado espadas atrás do fim que tivesse conseguido ganhar o contrato. Portanto, eu acho que aqui mesmo assim nós ainda no fim ainda houve um lapso de concentração. Mas pronto, o que interessa a retirar da mão é a parte técnica do. Quando temos Doubleton, preservamos o As de Copas. Quando não temos Doubleton. Quando temos Singleton, tiramos o As de Copas a dizer, olha parceiro, eu tenho mesmo Singleton, entra já nisso.
Mão 14. Bem, isto agora começou a disparatar. Bem, aqui foi uma copa, uma espada. Bem, eu marquei duas espadas. Eu devia ter marcado dois centro-um. Mas não quis hipotecar três centro-um. Se o Paulo tivesse, por exemplo, 15 balançados com três espadas de rei ou três espadas de as. E enquanto se eu disser que tenho fit nono em copas, nós nunca podemos jogar 3 centro-um com fit nono. Portanto, eu optei por dizer que tinha apenas fit de 8 cartas. E, e optei por dizer apenas que tinha feito de 8 cartas e depois ia marcar em princípio 4 copas sobre 3 copas. Mas isto, o adversário marcou 3 espadas, passo passo, e agora eu dobrei porque tinha praticamente o cabido na mão, que era sair Asi e Rei de Ouros Secos, comunicava na mão do Paulo, recebia o corte e agora ou o Paulo tinha mais uma entrada, ou então fazia aqui uma. Podíamos ter uma promoção ou qualquer outra vaza. Bem, o Paulo tirou-me o dobre, porque este dobre para nós era exatamente 3 cartas de espadas. Porque nós, quando estamos em posição, quando eles estão fitados, nós estamos sobre as espadas, o dobre é punitivo. Quando eles estão fitados, o dobre é 3 cartas. Em última e punitivo a seguir. Portanto, bem, neste caso. Pois, neste caso seria era sempre punitivo. Porque eu estou a seguir ao naipe de 5 de espadas. Mas de qualquer das formas, o Paulo tirou-me o dobro também. Ainda estava afetado, não sei, como o anterior. Tirou-me o dobro com o Rei Valete de espadas, é muito estranho. De qualquer das formas, estávamos a jogar o contrato que se devia estar a jogar, que era 4 copas, porque temos uma perdente a copas, uma perdente a espadas e uma perdente a paus. No entanto, uh, os adversários descobriram, tinha o singleton a paus, portanto este entrou e agora deu o corte. Portanto este tinha o singleton a paus e derrotou. Do outro lado, o João e o Pedro não deram o corte a paus, eu não sei o que é que se passou, sei que eles entregaram. Bem, e na mão 8, pela última mão ainda ganhámos 9 impos, pois isto foi um leilão que foi uma copa passo-passo, este marcou uma espada, duas copas, fit com vito ou mais, duas espadas, mínimo, dois sem trunfo, ligeiro convite, três paus, tenho paus, não estou assim tão mínimo, três ouros, olha, por mim também, olha, vê lá tu bem e tal, três copas, olha, não quero, três espadas, olha, afinal, quatro espadas, passo, eu dobrei. Quando fazem cinco convites, portanto, eu dobro praticamente sempre, né? Apesar de tinha mão vil, mas tinha quatro trunfos e isso também era falta de respeito, também era uh, última mão, também State of the Match interessa, que tal, tínhamos desovado 30 impos nas duas últimas mãos, do nosso lado, nas três últimas. E pronto, e também isto, o bad break das espadas podia, podia ser suficiente, a minha vaza à paz também podia ser suficiente, portanto, dobrei. Bem, o Paulo saiu a Copa, joguei, portanto, saiu à quinta, joguei o terno logo, preferencial por paus, porque sabia que ele ia fazer o acheco. E agora jogou pau e pau. O Paulo jogou Rei de Ouros, que se deu eu chamei. O Paulo jogou de Amadores. Pau que eu fiz o Paulo Baldou a Copa, eu joguei uma qualquer. O As, agora o Paulo jogou bem o Rei de Copas. Ele cortou e pronto, ainda fiz o trunfo de comprimento de 300. Uh, cá está, aqui estava a ser um encontro de parte a parte. Aqui foi o primeiro penalti falhado, tal que devíamos ter ganho 12, perdemos 3. Aqui é os tais 5 ouros, 3 entre 1, ganhámos 5, podíamos ter ganho 12 ou 13. Depois ganhámos 8 nas 6 espadas que eles foram defender. E depois foi 4 mãos seguidas, 3 mãos, perdão, 3 mãos seguidas em que oferecemos 30 impes e, e perdemos 41-24 no encontro contra uma das melhores equipas em que quer de um lado quer do outro jogamos muito bom bridge até 3 ou 4 mãos do fim.